alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Então, tá aqui, nós descobrimos, né, que o verbo, a concordância tem que haver uma concordância verbal. E para que haja essa concordância verbal, alguns verbos sofrem alteração, eles sofrem mudança, acontece alguma mudança com eles, para que eles possam se adequar, para que nós possamos entender a frase quando nós estamos lendo, né? Eu não vou escrever lá, por exemplo, o atleta ganhar competição. O verbo não concordou com ninguém, está no infinitivo para começar. O atleta ganhar a competição, esse verbo não concordou com nada, não é? Não soou estranho nos nossos ouvidos? O atleta ganhar a competição. Não, o atleta ganhou. Então, o verbo sofreu uma alteração, ele foi mudado, né? Para ele concordar. Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. Tem alguém que está sem livro? Miguel está com livro? João Otávio está com livro? Rafa? Lara? Ok. Então, ali nós temos uma plataforma de classificação de alguma competição. Primeiro lugar, né? Está mais alto. Segundo lugar e terceiro lugar. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Uma curiosidade. Como é que nós sabemos, porque não está escrito aí o país, né, de origem de cada atleta. Como é que nós sabemos para identificar isso? Alguém tem alguma ideia de como nós fazemos? Cadê o Miguel que levantou a mão aqui? Fala, Miguel. Pode falar, Miguel. Miguel, seu áudio está ligado, pode falar. Fala, Rafinha. A cor das camisas. Isso mesmo, os uniformes, a cor dos uniformes deles são as cores das bandeiras dos seus países. Muito bem, parabéns. Letra A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Quais são os dois verbos que nós usamos nessa frase? Alguém sabe? Juju e Gustavo. Sabe, Lara? Quais foram os verbos da frase que eu usei nessas frases? O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigerianos e venezuelanos terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quais os dois verbos dessas frases? Fala, Lara. Eu não levantei a minha mão. Assim o tempo todo. É porque eu tava pensando qual seria. Fala, Rafinha. Terminou, terminaram. Muito bem, Rafa. Isso mesmo. Então, vamos lá. Terminou e terminaram. Vamos, João Otávio. Escreve, Juliane. Gustavo. Terminou e terminaram. Gustavo e Juliane, eu preciso ver vocês dois agora.
Terminou e terminaram. Letra B. Complete as lacunas. O que é lacunas? Esses espaços que estão aqui, tá? Com singular ou plural. Atletas. É o quê? Plural. Plural. No final tem uma letra L. Atleta. É só um atleta. É singular ou é plural? Fala, Lara. Singular. Singular. Davi, página 13 do livro. Então, vamos lá. O verbo terminar sofreu alteração, teve mudança em sua forma para concordar com o substantivo atleta. Olha lá, o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Eu não poderia colocar o atleta japonês terminar a competição em primeiro lugar. Né? O verbo sofreu uma mudança para ele concordar com o atleta. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. E depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas. Olha lá. Os atletas nigerianos e venezuelanos terminaram. Eu não poderia colocar aí. Os atletas nigerianos e venezuelanos terminaram a competição. Né? Então, o verbo sofreu uma mudança, uma alteração. Né? Para concordar com o substantivo. Página 14. Dois. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com gênero, masculino e feminino do substantivo ou número, singular e plural do substantivo. Isso, Miguel. A segunda opção. Número, singular e plural do substantivo. Fala, Lara. Vai ter 2 aulas hoje? Não, vão ter 3. 3, tá. Tá? Vamos lá. 3. Você já estudou que os pronomes, lembra que nós estudamos pronomes pessoais, podem ser substituídos por substantivos. Podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos. Atleta e atletas. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. O atleta poderia ser substituído pelo pronome ele. Os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Os atletas poderiam ser substituídos pelo pronome eles. Ok? Então, eu posso substituir os substantivos por pronomes pessoais. Lembra quais são os pronomes pessoais? Se você não lembra, depois da aula, você voltar lá e dar uma olhadinha, porque tá lá. Bia, página 14. Livro 2. Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, o pretérito, de acordo com o pronome em destaque. Eu, no passado. Como que é o verbo terminar no passado?
Gustavo, como eu uso o verbo terminei no passado com o pronome eu? Não dá para ouvir. Eu posso usar eu terminou? Eu terminou a competição em primeiro lugar? Posso? Eu terminarei a competição em primeiro lugar? Como que eu posso usar, Davi? Como que eu posso usar o verbo aí com o pronome eu? Eu terminei a competição em primeiro lugar. Isso, eu terminei. O verbo tem que sofrer uma alteração para ele concordar com o substantivo, que no caso é um pronome, o pronome também substitui o substantivo. A segunda opção, nós, terminei, que horror, hein? Nós, Nós terminamos a competição em segundo lugar. isso mesmo, nós terminamos. Ó, tem que atentar para isso. O verbo tem que concordar com o substantivo ou pronome. Ela terminei a competição em terceiro lugar. Ela terminará. Se eu estou pedindo passado. Fala, Lara. Ela terminou a competição em terceiro lugar. Isso, ela terminou a competição em terceiro lugar. 4. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Eu, nós e ela. Ele mudou. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical ou grau aumentativo e diminutivo do termo que se refere. Qual é a opção? A primeira. A segunda está falando de aumentativo e diminutivo. Não estou falando nada de aumentativo e diminutivo. Eu estou falando de pessoas. Olha lá o que eu pedi. Pronomes pessoais. Nós vamos virar a página. Página 15. Escreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Ela gosta de tocar violão. Letra A, eu. Fala, Lara. Eu gosto de tocar violão. Isso, muito bem. Eu gosto de tocar violão. Só vou que quando eu estou fazendo, eu vou pegar o computador e vou colocar, tá? Vamos lá. Letra B. Você.
Você gosta de tocar violão? Letra maiúscula no início. Você gosta de tocar violão? Letra C. Nós gostamos de tocar violão. Letra D. Vocês gostam de tocar violão. Letra maiúscula no início, ponto final no final. Letra E. Eles gostam de tocar violão. Fala, Lara. Professora, na minha tela apareceu um monte de código do Zoom. Não tem nem, na minha não, tá normal a minha. A minha apareceu um monte de código do Zoom e também do que você faz quando a gente vai fazer. Você manda pra gente o código do coisa. Como assim? É tipo, apareceu o código do Zoom, tá falando que esse é o código do Zoom. Pode entrar também, como quando você vai colocar aquele coisinho azul pra gente poder entrar, também apareceu o código dele. Não vi nada. Agora, número 2. Passe as frases a seguir para o singular. Elas estão no plural, vocês vão passar para o singular. Letra A. Os jornalistas erraram. O jornalista errou. Pode fazer.
Dá para corrigir? Letra B. As crianças adormeceram. A criança adormeceu. Letra inicial maiúscula, no final, ponto final. Número 3. Passe as frases a seguir para o plural. Agora nós vamos fazer o contrário, né? A encomenda chegou. As encomendas chegaram. Lembra da terminação no final? É an. Letra inicial maiúscula. Quando terminar a frase, um ponto final. Letra B. A criança brinca. As crianças brincam. Gustavo, Davi e Luana. Olha só. Agora nós vamos lá para a página 24. Acharam? Aí nessa página nós vamos falar sobre os encontros consonantais. Nós falamos esses dias sobre os encontros vocálicos, que são os encontros das vogais. As vogais são A, E, I, O e U. Então, o encontro vocálico é um encontro somente entre essas 5 vogais. Pode ser entre 2 ou 3 vogais, tá? Agora nós vamos falar sobre o encontro de consoantes. Nós temos um alfabeto, dentro do nosso alfabeto nós temos as vogais e as consoantes. O alfabeto é composto de vogais e consoantes. As consoantes, eu tiro do alfabeto as vogais. Se eu retirar as vogais, ficam só as consoantes. Então, as vogais, elas não fazem parte dos encontros consonantais. Os encontros consonantais são somente encontros de consoantes. Então, eu vou começar. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q. Tirei as vogais. Ficaram somente as consoantes. Então, vamos ler. Estudo da língua. Encontro consonantal. Vamos estudar agora como as consoantes se comportam nas palavras e nas sílabas. Observe as imagens e as palavras abaixo. Planta, livro, barco. Letra A. As letras destacadas nas palavras acima são vogais ou consoantes?
Fala, João. Página que vocês estão na 16? Não escutei o que você falou. Que página que você está na 16? 24. Eu avisei que nós iríamos para a página 24. Ah, tá. 24. Então, as letras destacadas PL, VR e RC são o quê? O que elas são? Isso, consoantes, com letra inicial maiúscula e ponto final no final. Vamos lá. Letra B. Pronuncie novamente as palavras. Vamos junto comigo no 3. Todo mundo vai ler. Olha lá, na letra B. 1, 2, 3. Planta, livro, barco. Cada um dos pares de letras destacados representa um único som ou dois sons diferentes. Quando você fala livro, você ouve o V e o R? Isso, muito bem, Miguel e Gustavo. Os dois, isso mesmo, dois sons diferentes. As combinações das consoantes PL, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são encontros consonantais. Gente, eu não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, quem estudou na nossa escola, que estudou lá com a Proqueila no primeiro ano, vocês lembram como ela trabalhava essas sílabas que ela falava? O livro, lembra? A planta, o barco. Tudo isso foi importante para que vocês hoje possam identificar esses sons, né? Possam identificar os dois sons na palavra. Então, não foi à toa que lá no primeiro ano ela ficou fazendo você repetir o som do A, do B, do C, do D. Não foi em vão. Hoje, você está conseguindo identificar isso porque você ouviu, você trabalhou, você estudou no primeiro ano e no segundo ano tudo isso. Vocês lembram dos sons que ela fazia? Das boquinhas que ela fazia? Então, tudo isso é muito importante hoje para nós. Então, vamos lá. Aí, nesse quadro amarelo, você vai pegar o seu lápis de cor e vai sublinhar. Nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre um encontro vocálico, tá? Então, quando eu pronuncio uma palavra e eu consigo ouvir o som das duas consoantes, eu tenho um encontro vocálico. Quando eu falo grupo, vocês ouvem o G e o R? Grupo, nós ouvimos. Então, nós temos um encontro consonantal. Quando eu digo, deixa eu pensar em outra palavra aqui. Brasil. Eu consigo ouvir o B e o R? Brasil. Eu consigo. Eu estou ouvindo o B e o R. Então, eu tenho um encontro consonantal, tá? Isso significa que quando eu não ouço os dois sons, deve ter alguma outra coisa diferente. Vamos ver mais para frente. Os encontros vocálicos podem ocorrer na mesma sílaba, quando eu separo as sílabas, ou em sílabas diferentes. Veja, planta. O encontro consonantal ficou na mesma sílaba, que é o PL. Livro. O encontro VR ficou na mesma sílaba quando eu separei. Barco.
Não ficou, né? Então, ele pode ou não ficar na mesma sílaba sem problema nenhum até então. Ok? Bom dia, Luana. Veja nos quadros abaixo alguns exemplos de encontros consonantais e como eles se comportam nas sílabas. Ficam na mesma sílaba, quer dizer, encontros que ficam na mesma sílaba, não separa. Brasa, flora, vidraça, planeta, estrela. Ficam em sílabas diferentes. Quando eu separo as sílabas, ele fica em sílabas diferentes. Pastel, urso, algazarra, advogado, surfe. Lá vem outra coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa. Digrafou. O que nós acabamos de estudar são os encontros consonantais, que são os encontros de duas consoantes, que podem ficar